Bem, bom, estou aqui, né? Apareci, né? Eu não tinha condição de aparecer depois que o jogo acabou ontem, né? De qualquer forma, a tristeza é óbvia, né? Não só tristeza, o sentimento de tristeza, mas também o sentimento assim de decepção, sentimento de raiva, sentimento de assim, de de lamentação, né? É lamentável o que a gente está sentindo agora, né? Claro que a gente esperava ser campeão, a gente esperava ser campeão por tudo que a gente passou nesses últimos anos, ainda mais em 2023, né? Depois de um 2023 horrível que a gente teve, de catástrofe total nesse time, né? Ser campeão era o que a gente de fato merecia, né? Para assim coroar esse período de reconstrução que a gente está passando, coroar essa reconstrução que está acontecendo, porque é evidente que está tendo uma reconstrução. Isso é uma coisa boa. Reconstrução, a gente está passando por essa reconstrução, é uma coisa boa. E assim, né, ser campeão seria para coroar essa reconstrução, para ser a cereja do bolo da reconstrução, vamos dizer assim, né? Enfim, né, mas por conta de vacilos, por conta de falta de maturidade, a gente deixa escapar esse título, né? A estratégia do Santos foi realmente jogar para se defender, mas o Santos não conseguiu fazer isso da melhor forma para poder segurar a vantagem, de repente conseguir aumentar em algum erro que o Palmeiras tivesse, enfim, por conta assim de vacilos de João Paulo, de Felipe Jonathan, que fez aquele pênalti pro Palmeiras, né? Uma questão que a gente ainda vai falar aqui mais pra frente ao longo desse vídeo. Mas enfim, o título não vem. Né? Antes da gente começar a falar dessa questão aí de João Paulo, de Felipe Jonathan, né? Dessas críticas que o João Paulo está sofrendo, só quero falar uma coisa aqui. Tudo bem que a gente está decepcionado, a gente está muito triste, claro que a gente está. Mas eu acho que a gente não pode deixar de olhar para tudo isso que aconteceu no Campeonato Paulista, pelo o fato da gente ter chegado na final com bons olhos. Porque assim, depois de tudo que a gente passou, a gente chega numa final do Campeonato Paulista, a gente consegue chegar. Não consegue o título, infelizmente, mas consegue chegar na final, né? Isso já é uma coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer. Eu não imaginava. E acho que ninguém imaginava. Acho que nem o Santista mais otimista de todos poderia imaginar que o Santos estaria chegando numa final do Campeonato Paulista depois de tudo que ele passou. Depois de tudo que ele passou em 2023. Né? Então, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Né? A reconstrução é evidente. É claro que poderia ser melhor se o título viesse muito melhor. Mas a gente vê de forma nítida que o Santos melhorou muito e que está em reconstrução e que a reconstrução é concreta, que ela é efetiva. O Santos montou um elenco completamente diferente, né? De todos os jogadores que estiveram no Santos, que estavam no Santos quando o Santos foi rebaixado, a maioria saiu fora, a maioria foi embora. Todos os jogadores que estão no Santos agora são jogadores novos, praticamente, né? Então, assim, 90%, vamos colocar assim, 90% do time que o Santos montou para esse ano é um time diferente do ano passado. Poucos ficaram e muitos entraram. Muitos saíram para muitos entrar e poucos ficaram, né? Os que ficaram, a gente tem que respeitar eles, a gente tem que agradecer eles por terem ficado, por eles aceitarem terem ficado, por eles terem optado por ficar, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com o Santos tendo sido rebaixado para a Série B, né? Porque a gente sabe que o salário que eles ganham na Série B é muito melhor do que o que eles ganhariam na primeira divisão. O salário da Série B é muito menor do que o salário da primeira divisão. E mesmo assim, os que ficaram optaram por ficar, mesmo com essa redução de salário. Os que vieram, além do Pituca que voltou, o Pituca que voltou e os que vieram, aceitaram ir para o Santos, mesmo com o rebaixamento, mesmo com tudo que aconteceu, eles aceitaram jogar no Santos, né? Sabendo que eles iam ganhar, que eles no caso vão ganhar um salário muito menor do que o salário que eles ganhariam do que se eles estivessem em um time que está na primeira divisão, que tem um investimento muito maior do que o investimento do Santos no momento de agora. Eles aceitaram jogar no Santos. Então, esses também merecem ser respeitados e a gente tem que agradecer por isso. Eles podem ter falhado ontem, eles podem ter falhado, mas a gente não pode deixar de descartar
esse fato. Quer dizer, a gente não pode descartar esse fato, né? Enfim, não podemos deixar esse assunto descartado, né? Assim, a gente tem que olhar com bons olhos o fato da gente ter chegado na final e ter tido chance de ser campeão. É claro que ter sido campeão seria excelente, ainda mais em cima do Palmeiras. O Palmeiras que é um time que incomoda tanto o Santos nesses últimos anos. Porque nesses últimos anos tem sido uma pedra gigantesca no sapato do Santos, um verdadeiro estorvo pro Santos. Então se a gente fosse campeão em cima do Palmeiras, seria de ainda mais peso. Ainda mais depois de tudo que aconteceu. Claro. Então por isso que a decepção fica até um pouco maior. Mas assim, o Santos impressionou muito a gente. Muito, num bom sentido. Porque, como eu falei, ninguém conseguia imaginar que o Santos chegaria na final. E chegou. Eu não imaginava, acho que nem a pessoa mais otimista, o cientista mais otimista de todos estava esperando. E o Santos chegou. Então isso foi uma surpresa muito grande, num bom sentido. E isso mostra que o Santos está levando essa reconstrução a sério. Isso a gente não pode descartar aqui. Enfim, é isso. O Santos impressionou a gente. Seria muito melhor se o título viesse. Mas a gente não pode deixar essa reconstrução toda passar em branco. Porque a reconstrução é nítida. Enfim, né? É claro que a gente fica decepcionado. Mas não há o que a gente pode fazer. Eu também tô muito triste. O jogo acabou, fiquei muito triste, decepcionado. Chorei de raiva. Mas assim, infelizmente não tem como a gente fazer nada. E assim, agora eu vou falar uma coisa aqui sobre a questão do João Paulo ter cometido pênalti, falha dele, falha do Felipe Jonathan, muita gente criticando ele, muita gente criticando o João Paulo, pedindo que o João Paulo saia do Santos. Gente, vamos pensar assim, quantas vezes o João Paulo salvou o Santos? Tudo bem, eu não tô, ele falhou, ele pode ter falhado, ele pode ter falhado muito, mas tantas vezes que ele já salvou o Santos. Se não fosse o João Paulo, o Santos poderia ter sido rebaixado muito antes do que foi. Se não fosse por ele, o que aconteceu com o Santos ter sido rebaixado, poderia ter acontecido muito antes. O rebaixamento que aconteceu em 2023 poderia ter vindo muito antes, se não fosse pelo João Paulo. E o João Paulo foi um dos poucos que ainda estavam no Santos até o ano passado que aceitaram continuar, mesmo com rebaixamento, mesmo com redução de salário. Ele aceitou continuar. Mesmo com todas essas questões de rebaixamento, de redução de salário, ele aceitou ficar, ele se comprometeu em ficar. Mesmo com um salário muito menor, ele se comprometeu em ficar. Ele, assim, abraçou o Santos no pior momento da história desse time. Ele aceitou ficar, mesmo com tudo o que aconteceu. Então, vamos pensar um pouco melhor na hora de criticar o João Paulo. Tudo bem que ele pode ter falhado, falhou, mas ele tem uma consideração real pelo Santos. O compromisso dele pelo Santos, com o Santos, é real e é nítido da gente ver. Então, assim, ele não tem que ser tão criticado como ele está sendo agora. Não que eu esteja querendo passar pano pra ele. Sim, ele falhou. Eu também acho que ele falhou. Mas não é justo que ele seja tão criticado assim, por todo o comprometimento que ele tem com esse time. E por tantas vezes que ele salvou esse time. Só isso que eu tenho que falar aqui sobre essa questão das críticas que ele está sofrendo agora. É isso que eu tenho pra dizer. E assim, né? O Santos não chegava numa final de Campeonato Paulista, há 8 anos. A última vez foi em 2016 contra o Audax, que naquela vez o Santos foi campeão em cima do Audax. Depois disso, o Santos nem chegou na final do Campeonato Paulista. E nos 3 últimos anos, 2021, 2022, 2023, o Santos não passou nem da primeira fase e brigou para não ser rebaixado em pleno Campeonato Paulista. E agora chega em 2024, depois de um 2023 horrível, que a gente foi rebaixado para a Série B, que a gente vai jogar a Série B esse ano. O Santos chega na final do Campeonato Paulista, que é uma coisa que ninguém imaginava. É claro que chega na final, a gente quer que seja campeão. A gente fica iludido, criando essas expectativas, deixando as expectativas lá no alto, para no final elas serem frustradas. Claro que foi um balde de água fria, mas a gente não pode deixar essa reconstrução passar despercebida. Não pode, né? Porque que o Santos surpreendeu muito, ele surpreendeu.
Enfim, claro que a gente fica chateado, mas agora é isso. Agora o foco é o que? A Série B. O foco é a Série B pro Santos subir, pro Santos voltar pro lugar que ele nunca deveria ter saído já em 2025. E que seja assim, né? Por tudo que o Santos apresentou no Campeonato Paulista, eu acho que o Santos tem uma condição de sobra para subir para a Série A e subir de uma maneira tranquila. E que de fato seja assim. Que esse mesmo comprometimento que o Santos teve no Campeonato Paulista, o Santos possa ter na Série B, né? O Santos agora vai estrear na Série B daqui 2 semanas contra o Paysandu em casa, né? Enfim, então agora a gente continua com o Santos, fechado com o Santos, abraçado com o Santos para essa Série B e que o Santos suba, e de fato suba. Eu acho que o Santos tem condição de subir de uma forma tranquila com esse elenco que o Santos tem, com esse elenco que o Santos montou, né? Se ele demonstra esse mesmo comprometimento, ele tem condição de subir e que ele de fato suba e suba de forma tranquila, no mínimo. Em 2025 a gente já esteja de volta para o lugar que a gente nunca deveria ter saído e que essa seja a primeira e única e última vez que o Santos esteja passando por esse tipo de situação. Né, que em 2025 a gente volte e volte muito mais forte de fato e a gente volte a sorrir com esse time. A gente poderia ter voltado a sorrir agora. A gente vai esperar mais, mas que a gente volte a sorrir com esse time. Enfim, é isso. E que a reconstrução continue. Que essa reconstrução continue em andamento. É isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Tchau.